Meus irmãos, ah, algumas orientações específicas a respeito da nossa assembleia de hoje. Essa assembleia, ela acontece em dois momentos. Ela vai estar dividida em dois momentos de recebimento dos votos, tá? Você que tem nos acompanhado agora pela internet, eu encorajo você que é membro dessa igreja a vir votar em um dos períodos que nós estamos estabelecendo. Nós estaremos com toda a banca ali de eleição à porta do templo. Então, se você desejar, pode vir com o seu carro ou um transporte. Você pode fazer exercer sua obrigação e o seu direito como membro ali à porta da igreja. Nós que estamos aqui agora dentro do templo, depois do culto, você terá a oportunidade, a gente pede para que a gente se organize direitinho, no final eu vou orientar, para que a gente possa sair e realizar o voto e nos dirigir para os nossos lares na sequência. Nós estaremos em dois momentos nesse período de assembleia, das 9h30, daqui a pouquinho, até as 11h30. Então, dentro desse intervalo, você vai poder ali assinar a lista de chamada. Assinada a lista de presença, então, a chamada, você vai pegar uma cédula, vai ter um lugar onde você vai poder escolher até 7 nomes. Nós temos 7 vagas e 7 pessoas concorrendo, e você pode, então, marcar até 7 nomes ali, de 0 a 7, e você, então, exerce e deposita na urna. Essa urna, ela só será aberta quando, depois da apuração do quórum, no segundo período, que vai acontecer das 4h30 da tarde até as 6h30 da noite. Então, depois que a gente, então, apurar a quantidade de pessoas que vieram, assinaram a lista de presença e, então, depositaram os seus votos, tendo, então, atingido o quórum mínimo que nós precisamos para poder fazer a contabilização dos votos, a urna será aberta e os votos serão contados. Pastor, se nós não tivermos o quórum, a gente vai pegar os votos, vamos descartá-los, tá bom? E nós não vamos contabilizar. E no próximo domingo já está convocada a assembleia, a segunda convocação, e aí com qualquer quantidade de pessoas. Mas eu incentivo você, membro da igreja que está aqui e está nos acompanhando pela internet, que você escolha um desses períodos. A partir agora das 9h30, então, você vai poder, ali à porta da igreja, assina a lista, pega a cédula, e eu acredito que você não vai gastar 5 minutos para poder fazer isso, tá bom? Então, você faz em um desses dois momentos, volta para o seu lar, e aí você, então, teve a oportunidade de nos acompanhar aqui também na transmissão e realizar o seu voto. Essa assembleia de hoje, ela tem por objetivo a eleição dos nossos irmãos diáconos. Nós temos 7 nomes e esses nomes foram então divulgados nos nossos grupos e aqui também foi apresentado na igreja. E nesse sentido é importante que nós, como membros da igreja, possamos exercer. É uma responsabilidade nossa participar desse momento. E esse ano, como igreja, nós estaremos vivendo isso em 3 momentos diferentes, exercendo a nossa responsabilidade como membros da igreja em 3 momentos: na eleição de diáconos, que está acontecendo hoje, na eleição de pastores, que acontecerá mais para frente, e na de presbíteros, que acontecerá no segundo semestre. Então, esse ano, nós estaremos envolvidos como igreja no processo de eleição dos oficiais da igreja. E eu posso afirmar para os irmãos como isso é importante, principalmente sobre o aspecto dos presbíteros e dos diáconos e dos presbíteros, porque são membros da igreja que estão escolhendo membros da igreja para exercer os ofícios espirituais de liderança dentro da igreja. Enquanto nós, como pastores, podemos ser oriundos da igreja, como eu tenho o privilégio de ser, podem ser pastores que venham de outro lugar. E o nosso tempo aqui, ele é muitas vezes limitado. E não como o membro da igreja, que faz parte da comunidade, é membro da comunidade e estará exercendo liderança na comunidade. E isso é tão importante para glorificarmos e louvarmos o nome do nosso Deus. E eu gostaria, nesse sentido, de ler o texto de Atos capítulo 6, onde fala da escolha dos primeiros diáconos da história. Atos capítulo 6. E eu já aproveito convidar a nossa secretária da Assembleia, Silvia, a tomar as notas para no final da segunda parte da Assembleia de hoje, no culto vespertino, a gente está realizando a leitura da nossa ata. Atos capítulo 6 nos diz assim:
Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Meus irmãos, nesse instante nós estamos com a nossa assembleia aberta. E você que está aqui agora, eu peço que você aguarde o término desse momento de culto para você sair e votar. Se você que está nos acompanhando ou desejar passar a porta e realizar o seu voto, você pode fazê-lo a partir de agora. E eu quero orar, pedindo que Deus então venha sobre as nossas vidas como igreja confirmar a partir dos votos aquilo que o Senhor já escolheu como os diáconos que passarão a exercer esse ofício tão importante na igreja do Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por esse domingo. Obrigado, Senhor, porque hoje temos a oportunidade de vivermos um momento tão ímpar e singular, assim como foi vivido ali com os primeiros irmãos, nossos irmãos cristãos, logo no início da Igreja de Cristo. Pai, eu oro para que nós possamos nos envolver com isso. Desejar participar com um coração dedicado, com afinco, mesmo nesse tempo de isolamento, pandemia, que possamos nos dispor nesse instante e assim, com todas as medidas, o Senhor venha nos guardar e também possamos exercer a nossa obrigação, a nossa responsabilidade do voto e que o Senhor confirme aquilo que já está no teu coração dos homens que serão escolhidos para exercer esse ofício tão importante na igreja do Senhor. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, mesmo de momento difícil, termos o privilégio de fazer viver esse momento como igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, nesse momento eu queria compartilhar com os queridos a respeito de um salmo, Salmo 17. Eu convido você a abrir a sua palavra comigo. O Salmo 17, ele é um salmo de Davi. Ele não nos dá um momento específico de qual é a circunstância que Davi está vivendo, mas mais um salmo que nós temos oportunidade de compartilhar, em que Davi está apresentando diante de Deus o seu momento de súplica e de dificuldade. E já tendo a oportunidade de ler e estudar vários outros salmos de Davi, a gente percebe que esse é uma situação recorrente. E também há uma realidade que Davi ele apresenta para a gente, que é, em um momento específico da sua vida, ele olha para trás e percebe o tanto que Deus cuidou dele, o tanto que Deus exercendo o seu socorro, e ele registra isso em forma de oração e cântico. Este salmo específico, ele é denominado como uma oração ou uma súplica por conta de várias situações que ele apresenta e como que ele escreve isso. Nós temos aqui uma linguagem específica predominantemente de súplica, e nós temos 3 orações aqui, 3 súplicas específicas que apresentam e aparecem nesse salmo. A linguagem que a gente percebe aqui é dele, então, apresentando diante de Deus a realidade pela qual ele está vivendo. E Davi, então, ele coloca uma situação de dificuldade diante do Senhor. Ele ora para que Deus, então, apresente, ora por uma justa decisão, ele ora por ajuda e ele ora também por proteção do Senhor.
E ele apresenta a sua queixa, o seu clamor, a sua súplica ao nosso Deus. E eu queria ler o Salmo 17 com os queridos. O texto sagrado nos diz assim: Ouve, Senhor, a causa justa e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento ao meu respeito, e os teus olhos a veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostras as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das suas asas, protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cercam o coração e falam de lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se como o leão, ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é dessa vida e cujo ventre se enchem com seus tesouros, os quais se fartam de filhos e os que lhes sobram deixam para os seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado, Deus, por essa manhã, que a tua palavra lida venha inundar os nossos corações, que o teu Santo Espírito venha abrir os nossos ouvidos e aplicar essa palavra às nossas vidas. Usa-me com graça nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Salmo 17, ele inicia com uma oração e uma oração tríplice. Se a gente perceber, nós temos aqui Davi, ele fazendo o uso de experiências que o povo de Israel viveu no passado, da misericórdia de Deus aplicada a este povo, e agora então ele mais uma vez, olhando para o passado, pede para que Deus exerça a sua graça, o seu amor sobre a vida dele, e ele insiste que em seu coração, à vista da malícia, o orgulho e o egoísmo dos seus inimigos, cujo caráter é contrastado com a devoção piedosa, deleite do servo de Deus, da presença do Senhor. Eu queria pensar um pouco nessa manhã a respeito de uma jornada que vai da súplica à satisfação, sobre a realidade de como que eu posso aprender com Davi, em meio de tribulação e tormento, a buscar o Senhor e ao mesmo tempo encontrar nele satisfação. Talvez um tempo parecido com o que a gente está vivendo, né? A gente tem orado muito e talvez as nossas lutas tenham sido bastante pesadas. A gente tem vivido um tempo de tantos lamentos, de realidade tão difícil, os nossos corações pesados, as nossas emoções bastante agitadas, a gente tem se colocado e estado, na verdade, em um momento tão aflituoso que é difícil a gente, às vezes, até parar e pensar sobre tudo isso. E eu acredito que mais para frente, a gente olhando para trás, vendo como que Deus agiu na história, vai compreender um pouco melhor esse tempo. Como que o Senhor agiu e tem agido hoje, e talvez na dimensão do pouco que nós conseguimos compreender agora, na frente, com uma compreensão alargada, a gente possa, como Davi, tendo olhado para aquilo que Deus fez no passado com o povo de Israel ao tirá-los da terra do Egito, pôde mais uma vez falar o seguinte: obrigado, Senhor, porque com mão poderosa o Senhor exerceu o seu cuidado sobre as nossas vidas.
assim a gente caminhar de um momento de colocarmos as nossas lutas diante de Deus e ao final de tudo isso olharmos e louvarmos ao Senhor com satisfação pelo que Deus é, pelo que Ele exerce sobre as nossas vidas e pelo que Ele faz sobre os nossos corações. E aqui, num caminho de súplica à satisfação, eu queria pensar sobre 3 períodos de oração que Davi apresenta aqui para a gente. A primeira delas, nós encontramos dos versículos 1 ao versículo 5. E nesse momento, ele começa com uma tríplice oração. E esse sentido de reforço, ou de incentivo, ou de afirmação, mostra para a gente a urgência ou a importância que Davi estava dando para aquele momento diante de Deus. Ele fala no versículo 1, ouve, atenta e dá ouvidos. E da mesma forma, o motivo pelo qual ele apresenta é repetido 3 vezes. Ele fala, a causa justa, o meu clamor e a minha oração. E nessa ideia de esforço, de repetição, ele não é à toa ou simplesmente uma linguagem bonita que ele está querendo colocar aqui, não, mas é para mostrar a intensidade daquele momento e de como era importante ele apresentar diante de Deus a sua súplica e o porquê que ele o estava fazendo. Nessa repetição é a profunda necessidade em que ele se encontrava, apresentando-se diante de Deus como inocente das acusações que estavam sendo feitas contra ele. Perceba que Davi, ele não está se mostrando como aquele que não tem pecado. E ele tinha consciência clara dos seus pecados. A situação em que ele mostra aqui é que, diante das acusações e daquilo que ele estava sendo perseguido, ou por conta daquilo que os seus inimigos estavam tentando fazer contra ele, ele, diante de Deus, apresenta que ele era justo. E não só isso, ele o faz colocando diante de Deus, como nós vemos no versículo 2, falando, Senhor, Tu és o meu juiz. Olha aqui para dentro do meu coração. Julgas a meu respeito. O Senhor que tem olhos que com equidade avalia todas as coisas. E não só isso. Ele o pede para que, diante do Senhor, ele tendo sido apresentado e aprovado pelo que estava sendo acusado por seus acusadores, pelos seus inimigos, o Senhor então se levante como aquele que o socorreria, traria o socorro naquele momento, tá? Então, ele sabe que o justo juízo virá de Deus e que ele está bem preparado para expor publicamente a sua vida diante de Deus e diante do juízo de Deus. Ele está disposto a ouvir a sua sentença pronunciada pelo seu juiz. E olha no versículo 3, como que ele apresenta isso, mostrando que Deus, ele visita-o de noite. É interessante pensar sobre essa visita noturna, né? A gente viu isso também no Salmo 16 e em vários outros momentos em que Deus atuando nas nossas vidas num turno noturno. Quando a gente para e deita as nossas cabeças no travesseiro, né, é um momento de bastante reflexão. Ali a gente está agora distante dos ruídos, das preocupações, ou elas vêm incentivadas, mas ali é um momento de bastante reflexão, de pensar, de avaliar como que o dia foi, ou às vezes até de planejar o próximo dia, e olhando para o nosso interior, para as nossas vidas, a gente passa então a ter uma compreensão sobre nosso coração, e em oração, muitas vezes olhando para as nossas vidas, nós podemos nos perceber agora como aqueles faltosos, ou diante de uma situação em que nos foi apresentada como inocentes. E Davi pede, sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e não encontrarás em mim nenhuma iniquidade. Diz o versículo 3. Ele pede para que, diante da rigidez em que ele foi testado, em vários momentos de sua vida, por situações de aflição, de dificuldade, e como que momentos de luta, elas forjam o nosso caráter. Situações de adversidade, eles trabalham nos nossos corações. Eu acredito que esses são os momentos que nós somos mais transformados. Eu acredito que momentos bons são muito alegres e nos ajudam muito. Mas nos momentos de luta é que nós somos mais forjados. É na hora que nós somos espremidos, apertados, é que aí a gente vai revelando quem nós realmente somos. E a gente vai observando aquilo que nós precisamos mudar. E aí, então, cada dia mais das nossas vidas, nós tentamos e buscamos, com a ajuda do Espírito Santo, sermos mais parecidos com Jesus.
Davi conhecia o risco do pecado da língua, e ele fala isso aqui. Uma vez que ele estava sendo vítima de calúnias, de acusações falsas. Entretanto, ele busca refrear-se de transgredir com a sua boca, na ideia de fazer da mesma forma como os seus inimigos estavam fazendo. Como muitas vezes a gente tenta, já que o outro falou, eu vou dar na mesma moeda, né? Eu vou me vingar e vou fazer como ele fez comigo. Já que ele está falando mal de mim, vou aproveitar e vou falar tudo que eu sei de mal dele. E aí eu vou apresentar as situações e me vingar. Essa talvez seja a reação do nosso coração. Na ideia, e Davi não, pelo contrário, ele fala no versículo 4, quanto às obras humanas, pela palavra dos lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento, de agir da mesma forma como eles estão fazendo com ele. E ele busca se isolar dos perversos, pondo-se em contraste com eles, porque guarda a palavra de Deus e mantinha os seus passos seguindo as veredas do Senhor. Os seus inimigos eram evidentemente violentos, tanto em ação quanto com a língua. E seguir a diretriz de Deus, e quando Davi então faz isso, ele se abstinha de seguir a forma de vida dos seus próprios inimigos, e não permitia que desviasse então da vereda do Senhor, guardando a sua boca e o seu coração. A ideia de ser sondado por Deus e então ser aprovado diante das acusações que estavam sendo feitas contra Davi, trazia para ele então um momento de segurança e solidez. Eu posso então me refugiar em Deus. Eu tenho um Senhor que é o meu protetor e o meu guarda fiel. E ele não deixa de fazê-lo. Perceba que várias e várias vezes aqui nos últimos salmos que nós temos lido, a gente vê Davi, antes de agir ou de desembainhar sua espada ou de enfrentar a situação por ele mesmo, ele busca a Deus. Todas essas vezes nós vemos Davi recorrendo ao Senhor e confiantemente recorrendo ao Senhor. Uma única vez nos últimos salmos, se você parar aqui do Salmo 1 ao Salmo 17, nós vemos Davi temendo. E é o momento em que ele está em pecado. É o momento em que ele vê a mão de Deus agindo contra ele por conta do seu pecado. Esse é o único momento em que ele se vê atribulado, preocupado, ao ponto de estar perdendo o sono. Agora aqui nós vemos Davi, mais uma vez, em um momento noturno, sendo provado por Deus. E essa aqui é uma linguagem metalúrgica, né? A gente já ouviu várias vezes as ideias de ser provado no fogo, de você pegar o ouro, a prata, e para que esses metais preciosos possam ser purificados, é levado a uma temperatura altíssima, até que toda a impureza ali seja queimada e somente os metais que são preciosos fiquem. Davi está dizendo, o Senhor pode me levar às provas mais rígidas, e eu, diante das coisas que estão me sendo acusados, eu fui encontrado por Senhor sem iniquidade, sem impureza. O fogo tendo me provado sobre aquilo que estão me acusando, eu fui aprovado diante do Senhor, testado e aprovado. Os pés dele, como diz no finalzinho do versículo 5, não resvalaram. Ele permaneceu firme. E nós temos então a segunda oração de Davi. Essa nos é apresentada nos versículos 6 até o versículo 12. Olha, Davi começa o versículo 6 dizendo um eu. E esse enfático eu do salmista volta-se para Deus diante dos perigos evidentes. Ele fala, eu te invoco, ó Deus, clamando ao Senhor. E essa ênfase que ele dá sobre a maneira como ele se apresenta de Deus, é exatamente por conta dos grandes perigos que ele está enfrentando e estão sendo evidenciados na sua vida. Ele, nos últimos versículos, descreveu nos últimos versículos, ele descreve aqueles que o estavam acusando, como que eles o faziam. E agora ele invoca urgentemente a Deus, cuja resposta ele sabe que está pronta. Como eu disse, ele sabe que o Senhor o aprovou diante da situação que ele se via sendo injustiçado, e ele então se apresenta diante de Deus clamando por urgência. E ele sabe que Deus responde. Ele ter certeza quanto a essa pronta resposta de Deus o encoraja significativamente. Imagina só eu e você, sabendo que Deus responde às nossas orações. Isso não nos encoraja a buscá-lo mais incessantemente? Só que, normalmente, nós desejamos a resposta que nós queremos. Davi, ele
eu acredito que exatamente por tantas situações de sua vida, ele aprende nesse relacionamento com Deus que a resposta e a melhor maneira vem do Senhor. Ele pede para que Deus exerça o seu juízo, o julgue, o aprove, que o proteja. Mas quando então nós sabemos que Deus responde às nossas orações, talvez a resposta que você quer não será a resposta que Deus te dará. Mas nós sabemos que Ele responde às nossas orações. Inclusive no silêncio há uma resposta de Deus às nossas orações. Às vezes a gente só quer ouvir alguém dizendo o seguinte, que a nossa oração vai ser respondida do jeito que a gente quer. Mas até o silêncio de Deus é uma resposta. Nos versículos 7 e 9 aqui nós vemos algo bastante interessante. Aqui Davi utiliza exatamente a linguagem que nós lemos sobre o aspecto do texto de Êxodo, do capítulo 15, quando nós lemos na abertura deste culto. Quando Moisés e o povo de Israel saem da terra do Egito, caminhando para a terra prometida, e como que Deus agiu ali para os tirar da terra com as 10 pragas, endurecendo o coração de Faraó, fazendo com que demonstrasse quem Deus era, com um poder maravilhoso, fazendo que então o povo de Israel, que estava ali tanto tempo cativo, relembrasse quem Deus era e o poder de Deus, fazendo agora eles saírem da terra, seguindo para a terra que Deus havia prometido aos seus pais, chega então a atravessar o Mar Vermelho, e como que Deus manifesta o seu poder ali naquele lugar. E eles exaltam o nome de Deus por toda essa proteção. A linguagem que nós vemos aqui nos versículos 7, elas nos trazem menção exatamente à proteção que Deus exerceu ali. E não só isso, mas também sobre o texto de Deuteronômio capítulo 32. Nós temos essas duas menções aqui, esses dois usos que foi colocado em Deuteronômio 32, nos versos 10 e nos versos 11, sobre o aspecto da proteção da menina dos olhos, como Deus nos guardando como a menina dos seus olhos, e ainda como a águia que protege os seus pintinhos, ou seus filhotes. A águia não tem pintinho. A águia protegendo os seus filhotes com as suas asas abertas sobre eles, e em momentos os coloca sobre as suas asas e os leva em proteção. Ele usa essa mesma linguagem. É interessante a ideia de ser guardado como a menina dos olhos no deserto. Eu acredito que numa tempestade de areia, a coisa que mais nos incomoda, ou a parte do corpo que mais é afetada, são os nossos olhos. Se você já recebeu areia no olho, sabe como isso deve incomodar. E ali então, no momento de aridez, você ter os seus olhos protegidos e guardados, para que então eles sejam colocados em um lugar seguro. A menção que a gente percebe aqui, o cuidado que Davi está pedindo que Deus exerça, é da mesma forma como aconteceu nas pragas. Se a gente lembrar, duas das pragas, o povo de Israel é preservado daquela situação. Se a gente observa as moscas, elas não vão lá na terra de Gósen, onde o povo de Israel vivia. E quando os animais do povo, então, as pragas foi sobre a morte dos animais do rebanho, o rebanho do Egito foi todo morto. Enquanto que o rebanho do povo de Israel permaneceu vivo. Deus ali, então, ele separa. Ele faz uma distinção entre aqueles que seriam alvos da sua proteção contra aqueles que não seriam. Davi está pedindo, Senhor, que eu seja alvo do cuidado do Senhor na minha vida. Eu como aquele que é abrigado à sua direita. Como eu sei que aqueles que estão ao seu lado são protegidos, então Davi clama, Senhor, eu quero refúgio, eu quero ser colocado debaixo das suas asas, eu quero que o Senhor me guarde como a menina dos olhos, que eu não seja atingido por essas pragas, situações tão terríveis, e como ele busca exatamente a menção daquilo que Deus havia feito. Olha só, meus irmãos, como que eu e você somos privilegiados. Davi, quando ele escreve isso daqui, ele tinha noção apenas de parte da revelação de Deus. Hoje eu e você temos a revelação completa de Deus nas nossas mãos. E quanto mais isso deveria estimular a nossa fé e confiança e certeza de que Deus tem nos protegido e nos guardado. Esses que estão aqui atacando Davi, eles os atacam como bestas feras. Eles atingem e vão como uma estratégia de persegui-lo. Ele faz aqui o chamado desses homens como leões ou leõezinhos.
E no versículo 12 a gente percebe o singular do leão como talvez sendo o mais feroz dos seus adversários, ou ainda o líder daqueles que estavam indo contra ele. Não é à toa que a gente percebe no Novo Testamento, no livro de Pedro, o diabo sendo comparado como o leão que tenta nos devorar. E ele está à espreita, assim, como que agachado, esperando a presa passar para que eles possam atacar. E Davi está pedindo, Senhor, que eu seja amparado por ti, que eu seja colocado debaixo das tuas asas, que eu seja cuidado pelo Senhor. Esses que o estavam atacando têm os seus corações fechados, semelhantes ao que acontece com o faraó. E eles estão com um desejo homicida de ir contra contra Davi nesse momento. No versículo 9 ele fala que o objetivo deles não era só as palavras de acusação, mas sim de que ele fosse morto. O objetivo era de acusar e de inclusive matar Davi. Querendo subjugá-lo completamente, tá? A ideia que a gente percebe aqui, ela parece uma ideia de rebeldia, pois os inimigos não se curvarão diante de Deus, da majestade divina, e passam a querer atacar Davi. Eles, mesmo sabendo toda a situação de quem Davi era, eles o querem atacar. E a gente chega então à última oração, dos versículos 13 até o versículo 15, em que o salmista faz o uso agora de uma linguagem militar. Ele busca essa linguagem, chamando a urgência ao abrigo e à proteção divina, e ele, como poderoso guerreiro, para que Deus então desembainhasse a sua espada e viesse ao seu socorro. E subjugando seus inimigos, liberte Davi então da garra dos seus inimigos, dos seus opressores. Esses inimigos aqui, eles são apresentados como homens do mundo, que só conhecem as recompensas dessa vida. Diz no versículo 14, não querem saber de ter o Senhor como sua porção, que é exatamente a condição do justo, buscar e saber que Deus é a melhor parte, o melhor que nós podemos ter. Nós temos isso também apresentado no Novo Testamento, quando João fala dos homens mundanos, das pessoas desse mundo em Lucas, e ainda das pessoas que têm a mente posta nessa terra em Filipenses. O que Davi está fazendo aqui é buscar o escape de tais tipos de pessoa, desse tipo de gente. E na parte final desse versículo, Davi fala sobre as bênçãos de Deus sobre os seus queridos. E como que nós podemos encontrar no Senhor esse cuidado? Falando sobre a porção desses homens mundanos que desejam apenas o que podem conquistar nessa terra, eles falam da fartura para comer e como que eles têm bastante filhos e daquilo que sobra entregam para os seus próprios filhos, para os netos. Nesse texto é bastante interessante o versículo 14, porque ele está falando exatamente sobre o que satisfaz ou até mesmo um juízo que Deus estabelece sobre esses homens mundanos. Esses homens que buscavam apenas satisfazer o seu próprio ventre, Deus então ele os satisfaz. Eu acho bastante peculiar isso. Aqueles que tinham desejos nessa terra, eles são satisfeitos com as coisas dessa terra. E cegos para as coisas que Deus tem para as nossas vidas. E eles vão à busca de satisfação atrás de satisfação, em um ciclo constante de conquista e de desejos, e os seus olhos estão cegos para o Senhor. Eles não veem o próprio Deus. Esse é uma própria maneira de Deus exercer o seu juízo sobre essas pessoas. E Davi faz um contraste entre esses, que buscam satisfazer-se apenas nas coisas deste tempo, deste mundo, e sobre a realidade da verdadeira satisfação. Para Davi havia uma satisfação plena além da própria sepultura, porque o que Deus nos dá é muito melhor daquilo que a gente pode encontrar aqui. Nesse versículo, há um vislumbre da eternidade. Davi se apodera de algo da doutrina da ressurreição. A presença real de Deus seria então a sua alegria e satisfação. Como nós encontramos nas bem-aventuranças em Mateus 5:8, que o puro de coração verá a Deus.
Olha, meus irmãos, esse é um salmo bastante interessante para as nossas vidas, pois a gente percebe as situações de dificuldade, de luta, em que faz com que Davi recorra a Deus em súplica e oração e nos leve a um caminho de satisfação. Mesmo que a gente não consiga compreender tudo agora, e sim, principalmente sobre o aspecto de estarmos satisfeitos em Deus, e eu acredito que esse seja um dos maiores desafios como cristãos, estarmos buscando em Deus a plena satisfação. Talvez eu e você poderemos, com certeza, eu e você estaremos plenamente satisfeitos somente na eternidade. Quando, como Davi diz aqui no versículo 15, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança, contemplarei a tua face. Eu queria pensar sobre algumas aplicações específicas para a nossa vida que nós podemos tirar desse texto tão maravilhoso. A primeira delas que eu queria trazer para vocês é que nós temos um justo defensor. Deus é um justo defensor. Davi sabia que ele era um homem pecador. Porém, quanto às acusações que estavam fazendo contra ele, neste ponto, ele era inocente. E recorrer ao justo defensor que sonda e prova os corações para agir a seu favor contra os que se levantavam contra ele. E ele clama então: Senhor, tu és o meu justo defensor. Esse tipo de ação, ou de recorrer ao nosso Deus como justo defensor, só era possível porque Davi nutria em si um íntimo relacionamento com Deus, que foi forjado por lutas e perseguições dos seus adversários. Eu aprendo com Davi a buscar ao Senhor sempre, em oração recorrer ao Pai, em oração nos relacionarmos com Ele. Ele é o nosso justo defensor. E ainda eu aprendo que Deus é o nosso forte protetor. Mesmo sendo um homem de guerra que sabia como lutar contra os seus inimigos que vinham difamando, ele busca refúgio em Deus. Você talvez possa pensar nas suas próprias competências, nas suas habilidades, naquilo que você é muito bom para fazer. Mas busque refúgio em Deus. Dele é o juízo. Conhecendo o seu poder e os seus feitos na história, as maravilhas que Deus realizou no passado, ele clama pelo mesmo tipo de proteção. E como eu disse, eu e você, eu entendo claramente, somos mais privilegiados do que Davi, porque nós conhecemos a redenção apresentada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, que foi executada pelo plano de Deus. Davi via um vislumbre daquilo. Nós temos a convicção de que foi realizado por Deus na história. E tendo a revelação de Deus nas nossas mãos, nós podemos ainda e temos que ser incentivados a ter mais fé. Esses do Antigo Testamento, os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles foram salvos pela fé no Cristo que viria. Nós somos salvos pelo Cristo que veio e pela redenção que nos foi apresentada. Somos ainda mais privilegiados e mais responsáveis por causa disso. Nós então podemos nos refugiar sob as asas do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Deus é o nosso refúgio contra os inimigos que ficam à espreita para nos tragar. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo de bastante aflição, de perigos. E nós podemos saber que Deus é aquele que tem nos guardado. Ele é o nosso forte protetor. Podemos, debaixo das asas do Senhor, descansar. E por último, eu aprendo a realidade da plena satisfação. Enquanto os inimigos dessa vida recebem a sua porção aqui nessa terra, e eles estarão sendo satisfeitos em seus próprios desejos, nós temos a certeza em Deus de uma nova vida. Nós falamos pouco sobre a eternidade. Talvez porque estamos tão enraizados aqui nesse tempo que nós nos esquecemos que o fim não é aqui. Nós temos uma eternidade que nos foi prometida em Deus e nós não podemos e não precisamos ficar com temor da morte. A gente pode até ter receio dela, mas não temermos a morte. Às vezes a gente tem medo de sofrer, né? Acho que é mais isso do que nós como cristãos temos mesmo medo de passar pela morte. Esses cegos que são seduzidos pelos prazeres de agora, sem a perspectiva do porvir,
e de perseguir uma satisfação da vida aqui e agora, vivem em ciclos, como eu comentei, de desejo e de prazer. Jeremias chama isso das cisternas rachadas. Você alimenta ela mantém água por um pouco e breve espaço de tempo, e depois disso você vai buscar uma outra fonte e ela, mais uma vez, não vai reter. Isso pode ser várias coisas na vida. Relacionamentos, dinheiro, emprego, família, prazeres, viagens, o aspecto de poder, sucesso, tantas coisas que são perseguidas e que nos trazem momentos de satisfação, mas eles não são contínuos, não são perpétuos. Eles vão secar, vão passar. E aí a gente aprende que em Deus temos mais satisfação do que qualquer coisa poderia nos dar. Nessa vida, nós começamos a aprender e viver isso. E principalmente, como nós vemos aqui Davi falando, no porvir. Aprendo com Davi que a contemplação da presença e da face de Deus são mais satisfatórias do que qualquer coisa nessa vida. Estar diante da presença e na face de Deus é aquilo que nós devemos buscar com maior intensidade das nossas vidas. Da súplica à satisfação. É uma jornada a ser perseguida por todo cristão, através de oração e em momentos entre lutas e alegrias, crescemos cada vez mais em relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus Santo, Pai amado, obrigado a Deus por essa manhã, por Tua palavra, e nós clamamos assim, Pai, que sejamos edificados por Ti. Que no nosso coração, nas lutas, nas dificuldades, sendo forjados mais e mais em caráter parecido contigo, ó Senhor Jesus, nós possamos contemplar, Deus, a plena satisfação que nos está sendo preparada. Deus, e que nós possamos desejar isso aqui, e buscarmos isso aqui, clamarmos por isso, Deus, e termos o Senhor como nosso verdadeiro e único Deus, buscarmos o Senhor e a Tua face. Louvamos o Teu nome, ó Pai, e clamamos que o Teu Santo Espírito venha nos capacitar a termos mais intimidade e relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus, graças a Deus por Sua palavra. Meus irmãos, nós já estamos encerrando este momento de culto. E como eu avisei no início, estamos em um momento de assembleia. E você que é membro dessa igreja, por favor, exerça a sua responsabilidade e o seu dever do voto. Se você tem nos acompanhado, você pode, a partir de agora, então, sair da sua casa e vir aqui. E nós estaremos até às 11h30, agora na parte da manhã. E, posteriormente, das 4h30 às 18h30, estaremos recebendo os votos, tá bom? No final disso, tendo cumprido o quórum, nós estaremos apresentando o resultado para os irmãos no final do culto de hoje à noite, tá bom? Vamos ficar de pé, nós estaremos orando mais uma vez, encerrando esse momento de culto. Eu quero convidar o reverendo Rogério. O senhor impetra a bênção para a gente? Eu estarei orando e pedir que o reverendo Rogério impetre a bênção sobre as nossas vidas. Glorioso Deus, obrigado, ó Pai, por essa manhã. Glorificamos o Teu nome pelo privilégio que é, Pai, servirmos e prestarmos a Ti culto. Clamamos sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, ó Pai. Clamamos por cuidado e proteção. Pai, clamamos por consolo e conforto do Teu Santo Espírito. Louvamos o Senhor porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Tem nos dado o privilégio de completarmos anos de vida, de relacionamento uns com os outros. Pai, relacionamento conjugal. Clamamos por cuidado e proteção do Senhor nas nossas casas. Dirige-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Nesse tempo de assembleia que nós estamos como igreja, que o Senhor venha conduzir, Pai, os nossos corações para a escolha que o Senhor já realizou. Se conosco nesse dia, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça soberana, gloriosa de Cristo Jesus, o amor do nosso Pai eterno e as grandes consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nossas vidas, agora e para sempre.